E aí, gente, tudo bem? Eu sou Yarin e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês sobre como funciona a Global Career Scholarship, quais são os pré-requisitos para você estar aplicando e, por exemplo, como calcular seu GPA e outros documentos que são necessários para a bolsa. Então, chega de enrolação e vamos começar logo. Bom, a Global Career Scholarship é uma bolsa de estudos do governo sul-coreano, que pode ser tanto para graduação, quanto pesquisa, quanto pós-graduação. Eu prestei para a bolsa de graduação, então eu vou estar focando um pouco mais nos detalhes da graduação, porque tem alguns documentos, algumas coisas que são diferentes se você for aplicar para mestrado e para pesquisa. Essa bolsa inclui 1 ano estudando a língua coreana e 4 ou 5 da faculdade, dependendo de quanto tempo for o seu curso. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês sobre o edital. No edital, você vai encontrar todas as informações sobre a bolsa, quais documentos são obrigatórios, quais não são, como você deve estar enviando cada um, entre várias outras coisas. Então, por mais que eu vou estar explicando bastante coisa aqui nesse vídeo, é de extrema importância que vocês também leiam o edital. Então, a primeira coisa que eu vou estar ensinando é onde você acha esse edital. Existem duas maneiras de você estar encontrando esse edital. Eu vou compartilhar a tela do meu tablet para ficar mais fácil para vocês verem. A primeira é pelo site da Embaixada. Então você vai colocar Embaixada da Coreia do Sul. Vai entrar no site deles e vai procurar por notícias da Embaixada. Aí aqui ele vai aparecer várias notícias, mas a gente está procurando o edital do último ano. Então vai procurar GKS-U, que é o de graduação. Então aqui, ó, vamos voltar um pouquinho. Aqui, GKSU 2024. Então, você vai descer e aqui tem várias informações, vários arquivos. Então, vamos abrir aqui, ó, Application, o inglês. Se você souber coreano, pode entrar e ler o de coreano. Faz download. E pronto, aqui você já conseguiu baixar o edital e você pode ver todas as informações, qual o objetivo do programa, quais são as universidades. E a outra maneira é pelo site do Study in Korea. Basicamente a mesma coisa, só que a gente vai descer aqui e vai vir, ó, GKS. Tá aqui, ó, ele vai ter vários editais, a gente tá procurando o do GKS. Aqui, ó. Aí desce um pouquinho e tá aqui também o application em inglês e o em coreano. Então aqui a primeira coisa é qual que é o objetivo do programa. Aí descendo aqui ele explica mais um pouco sobre o programa e as universidades. Gente, agora eu vou ensinar vocês a como escolher a sua universidade, ver quais que tem o seu curso. Tô aqui no site do Study in Korea. Você vai descer aqui, ó, o quinto arquivo. Clica que ele vai baixar todas as informações das universidades. Aí ele vai abrir o aplicativo de arquivos do seu celular, você clica em extrair. Aí já aparece aqui o nome de todas as universidades. Se você ainda não sabe qual universidade que você quer, mas você já sabe qual curso, dá para você ir entrando. Tem esse arquivo aqui, esse Excel. E ele vai aparecer todos os cursos que estão disponíveis nesse ano por essa universidade para você estar aplicando. Então, vamos supor, sei lá, que você quer Digital Media. Aí tem aqui, ó, tá disponível Digital Media nessa universidade. 4 anos, ó, ele mostra qual que é o período de estudo, 4 anos. O curso ele é em coreano e você tem que ter pelo menos o TOPIK 3. Esse outro arquivo aqui, ele vai ter várias informações sobre a universidade. Então, tipo, eles podem estar contando um pouquinho da história da universidade. Normalmente eles colocam aqui de novo quais são os cursos.
E ó, tem em coreano e em inglês também. Então, se você não sabe coreano, desce um pouquinho que o inglês já tá logo abaixo. Então, aqui, ó, se você é elegível, todas as informações que você tem que saber sobre essa universidade vai estar aqui. E você vai fazendo isso, ó. Por exemplo, a minha universidade é essa aqui. Aí, como que eu fiz pra saber se ela tinha o meu curso? Eu vim nesse arquivo, igual eu tinha mostrado pra vocês, ó. Esse aqui, Departamento de Filme e Vídeo, que é o curso que eu vou fazer. Aí aqui, bacharelado, né? Período de 4 anos e o curso é 100% em coreano. E aqui, ó, tem que ter TOPIK 3 ou acima. E esse último arquivo aqui embaixo é as informações de contato da universidade. Então, se você quiser mandar um e-mail para eles, tirar alguma dúvida, ou ligar lá, tem as informações de contato aqui. Então, basicamente, tem dois jeitos de você aplicar para fazer a graduação. Uma é pela embaixada e outra pela universidade. Qual que é a diferença da embaixada e da universidade? Pela embaixada você escolhe 3 universidades, enquanto pela universidade você só pode escolher uma. Pela embaixada você vai ter 3 fases. A primeira é onde você vai enviar os seus documentos para a embaixada, eles vão analisar e te chamar para uma entrevista, caso esteja tudo certo com os documentos. Aí, beleza, você passou na entrevista, eles vão enviar os seus documentos para a UNIED, que é o órgão do governo que cuida dos estudantes internacionais. Se a UNIED confirmar que está tudo correto com a sua aplicação, ele irá enviar para as 3 universidades que você escolheu. Pode ser que as 3 universidades te aceitem, assim como pode ser que apenas uma, duas ou até nenhuma. Mas vamos supor que as 3 universidades te aceitaram, você irá escolher apenas uma, que é onde você irá estar fazendo o seu programa de graduação e o seu 1 ano estudando coreano. Caso você decida aplicar pela universidade, o processo é um pouquinho mais curto. É de apenas 2 fases. Então, na primeira etapa, você irá enviar os seus documentos direto para a universidade lá na Coreia. Vamos colocar que a universidade analisou seus documentos, gostou da sua aplicação, viu que estava tudo corretinho. Então, eles podem ou não te chamar para uma entrevista, mas normalmente eles costumam chamar. Então, eles irão enviar seu documento também para a UNIED. Porém, vamos colocar que, por exemplo, outro estudante de outra universidade também foi selecionado e também teve seus documentos encaminhados para a UNIED. Então, dependendo de quanto for a cota de brasileiros, pode ser que ele selecione você ou esse outro estudante que passou em outra universidade. Porém, quando você envia seus documentos para a embaixada, eles vão selecionar já essa cota certinho, então é mais difícil de não passar pelo UNIED. Uma outra vantagem de aplicar direto com a universidade é que se, por exemplo, a cota da Indonésia é de 10 estudantes, porém somente 5 aplicaram. Então, essas 5 vagas que sobraram, eles podem pegar pessoas de outros países e encaixar para dar a quantidade de bolsas de estudo. Que foi o que aconteceu no ano que eu apliquei, e além de terem me chamado, chamaram outro brasileiro também. Então, qual que seria melhor, aplicar pela embaixada ou pela universidade? Eu acho que vai depender muito de você, da sua aplicação. Eu apliquei pelos dois, pela embaixada e pela universidade. No ano que eu apliquei pela embaixada, eu acredito que eu devo ter enviado algum documento errado, porque eu fiz muitas pressas para dar tempo de enviar na data limite. Então, eu acredito que foi por isso que eu não passei e nem fui chamada para entrevista. No outro ano, eu apliquei pela universidade, fui chamada para entrevista, passei no primeiro, no segundo round e deu tudo certo. Porém, eu achei que pela universidade, além de você ter menos papel, menos documento para estar enviando, afinal, pela universidade você vai ter que fazer 3 cópias, uma para cada uma das universidades, além do papel original. Já pela universidade, você vai estar apenas com seus papéis, seus documentos originais e vai enviar apenas eles, sem precisar ficar fazendo fotocópias. Eu ainda vou chegar na parte das suas redações, mas eu também achei mais fácil de estar aplicando com a universidade, porque eu consegui deixar o meu plano de estudo bem mais focado na universidade que eu queria. Já quando eu apliquei pela embaixada, eu tive que escrever um plano de estudo mais geral para poder se encaixar com as coisas que tinha nas 3 universidades que eu apliquei. Mas voltando ao edital, vamos supor que você ainda está no ensino médio, está começando a pesquisar sobre a bolsa agora e não vai aplicar tão já. Tem uma dica para te dar. Já vai estudando o edital, como eu falei, é muito importante isso. Mas caso você ainda não tenha um inglês tão bom, coloque no Google Tradutor. Quando eu comecei a pesquisar a bolsa, eu ainda não tinha um inglês tão bom. Eu fui traduzindo tudo no Google Tradutor.
Então vamos para os pré-requisitos. Primeiramente, nacionalidade. Tanto você quanto seus pais têm que ter nacionalidade estrangeira, ou seja, vocês não podem ser coreanos. E nem ter se formado no ensino médio em uma escola coreana. Sobre a idade, você tem que ter menos de 25 anos até o dia 1º de março do ano que você for aplicar. Além disso, no quesito educação, você tem que estar formado no ensino médio ou estar prestes a concluir o ensino médio até final de fevereiro do ano da sua candidatura. E não pode ter um diploma de graduação. Sobre suas notas, numa escala de 100, elas devem ser superiores a 80%. Ou, caso esteja abaixo, você deve estar entre os 20% melhores alunos da sua turma. Estes são basicamente os principais pré-requisitos, mas tem alguns outros, como por exemplo, se você já se inscreveu para esse programa de bolsa da GKS, e desistiu, você não pode aplicar novamente. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, como eu falei, muito importante sempre ver o edital, tem mais algumas outras restrições. Além disso, vocês devem estar com uma boa saúde, tanto mental quanto física. E por mais que não seja obrigatório estar enviando testes como o TOEFL e o TOP, que são testes de proficiência de inglês e o de coreano, é importante que você saiba pelo menos um dos dois, pois como que você vai estar indo para um país estrangeiro onde você não consegue se comunicar e não fala a língua? Então, eu recomendo que você também esteja estudando o inglês e o coreano e que faça um desses dois testes, pelo menos um dos dois, para estar enviando. Agora eu vou ensinar vocês a como calcular seu GPA. Então você vai vir aqui no site do Escolaro, calculadora de GPA. E aqui, ó, no país, você vai colocar Brasil. Opa. Então aqui no meu caso, a nota da minha escola era de 0 a 10, que é essa primeira escala que tá aqui do ladinho. Pode ser que na sua escola a escala seja, por exemplo, essa de 0 a 100, então você vai manter nessa mais comum. Caso seja diferente, você pode vir aqui para alterar, por exemplo, escala de letra. Você vai procurar qual que é a da sua escola. Então, eu vou voltar aqui. E como que você vai fazer esse cálculo? O site já vai calcular automaticamente para você. Você só vai precisar dos seus dados, como por exemplo, as suas notas, a matéria e a quantidade de horas ou de créditos. Então vamos lá, um exemplo. Matemática. A quantidade minha foi 167 horas. E a minha nota foi 8. Agora vamos para português. Também foi 167 horas e a nota foi 9. Então, você vai fazendo assim e vai colocando qual foi a sua nota, a quantidade de hora e o nome da matéria. Caso você precise adicionar mais linhas, é só você vir aqui, aumentar, e ele vai adicionar automático. Então, você vai preenchendo, vai colocar todas as matérias do seu primeiro ano. Vamos colocar, fingir que aqui coloquei todas do meu primeiro ano. Aí vamos supor que todas essas linhas aqui eu já preenchi e coloquei todas as matérias, as minhas notas do meu primeiro ano do ensino médio. Aí eu vou vir aqui e vou colocar de novo, só que agora do meu segundo ano. Então, matemática. Deixa eu ver aqui. Foram 200 horas, tirei 10. Aí vou colocar mais aqui. Português. Também foram 200 horas, tirei 9. Faz de conta que eu já coloquei aqui também todas as do segundo ano. Adicionei mais aqui, vou colocar as do meu terceiro ano. Então, de novo, matéria, quantidade de horas e a nota. Aí vai pondo cada uma das matérias. No final, quando você já tiver preenchido tudo, você vai vir aqui em calcular GPA. Eu vou tirar esses daqui para que ele possa calcular certinho. Então, clica aqui e ele vai mostrar a sua nota na escala de 4.0, que é a que você vai utilizar para a bolsa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o seu GPA para poder ver se você pode aplicar para a bolsa, se você está dentro dessa linha de corte, vamos dizer assim, das notas. E como que eu faço para descobrir se a minha nota é suficiente para estar aplicando para a bolsa?
Lá no finalzinho do edital tem essa tabela aqui de conversão. Então aqui vamos ver aqui no nosso GPA que foi calculado. 3,62. Aqui na escala de 4,0 que a gente tá vendo, tá bom? Tem essas outras aqui, mas no escolar ele calcula nessa daqui. Então, ó, 3,62 tá 92. Então, tá dentro desses 80% que eles pedem, tá bem acima. Então, quer dizer que você pode aplicar para a bolsa. E por que eu pedi para vocês calcularem dos 3 anos do ensino médio? Caso você tenha mais do que 3 anos, que tenha, por exemplo, o 4º ano do ensino médio, vocês coloquem também. Mas nessa nota, para você saber se você pode estar aplicando ou não, você precisa da média final do seu ensino médio completo. Então, não é só de um ano ou de outro, é dele completo. Por isso, você tem que colocar de todos os anos do ensino médio, todas as notas, todas as matérias. Então, vamos lá. Sobre as notas e o GPA. Como que você vai fazer? Caso a sua escola já esteja nessa escala de 100 pontos, ou, por exemplo, de 4.0, 4.3 ou 4.5, ou essa de 5.0, e ela já te dê a sua média final, você não vai precisar ficar fazendo todo esse processo igual eu fiz. Mas, como a minha escola, a nota era de 0 a 10, eu preciso converter para uma dessas escalas, assim como é pedido no edital. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a conversão do meu transcript. Eu coloquei aqui qual que é o sistema de notas da minha escola, que é de 0 a 10, e o mínimo que eu preciso tirar para poder passar de ano é 5. Então, eu expliquei que eu calculei meu GPA por esse site. Eu coloquei como que o site calcula, então aqui, ó, 9 e 10 é excelente, que seria a mesma coisa que 4.0, o 7 e o 8 seria a mesma coisa que 3.0, então ele vai mostrando a conversão da nossa escala para a escala dos Estados Unidos. Então aqui é a mesma coisa, explicando como que ele faz todo esse cálculo, e aqui eu comecei a explicar o meu histórico escolar. Tem algumas matérias minhas que elas eram um pouquinho diferentes, não era por nota. Então, como não tinha uma forma de eu passar direto para essa nota do 4.0, eu expliquei como que funcionava. Então, coloquei ali que o sistema de avaliação era S ou I, que é satisfatório ou insatisfatório, e que eu tinha passado com nota máxima em todas as matérias. Então, coloquei quais foram as matérias, que era esse sistema de notas no meu primeiro ano, e coloquei aqui que eu tinha passado. Aqui é a conversão das minhas notas do primeiro ano. Então, meu GPA no meu primeiro ano era de 3,94. No meu segundo ano, eu fiz a mesma coisa. Eu expliquei que nas aulas práticas de ciência, as notas eram incorporadas nas matérias como física, química e biologia. Então, por isso que lá estava com espaço vazio, dava só a matéria, mas não tinha uma nota na frente. Então, eu expliquei isso também. Mesma coisa aqui, eu coloquei cada uma das matérias, coloquei as notas e a quantidade de horas, então ele já calculou certinho qual que era o meu GPA no meu segundo ano do ensino médio e fiz a mesma coisa para o meu terceiro. Mesma coisa, expliquei aqui que nessas matérias era F ou NF, que era frequente ou não frequente, então não tinha uma nota, mas eles contavam a sua presença na aula para você estar passando ou não. E novamente calculei meu GPA. Aqui embaixo eu coloquei meu CGPA, que como eu falei para vocês, é a minha média do ensino médio inteiro. Então eu coloquei aqui cada uma das matérias nos 3 anos e ele calculou para mim aqui, que foi de 3,88. Voltando lá naquela tabelinha, cadê? Então a minha nota aqui era de 98 nessa escala de 100 pontos. Então isso daqui a gente vai usar depois para preencher os formulários, que eu vou explicar mais tarde. Aqui, gente, nessa parte do edital, ele vai estar explicando sobre as suas notas, né, seu histórico. Então aqui você vai ver se você precisa fazer esse sistema, igual eu fiz, de estar explicando as minhas notas e passando para a escala de 4.0 ou não. Então depois vocês leiam isso aqui com calma e decidam se vocês vão precisar ou não fazer essa conversão. Então vamos lá, aqui nessa página está mostrando um pouquinho sobre os documentos. Esses daqui são os documentos que você vai ter que completar. Então, lá junto com o edital, vamos voltar. Tem aqui, ó, os formulários para você estar baixando. Esse formulário é obrigatório de você estar enviando. Vou abrir para vocês verem.
Aqui, então, você vai preencher as suas informações. Então, por exemplo, se você vai aplicar pela embaixada, você marca aqui, embaixada. Ou se você for aplicar direto com a universidade, você marca aqui, então, universidade. Então, aqui você vai colocar o seu nome. Só que você tem que seguir essa ordem que eles colocaram aqui. Então, seu nome de família, que é o seu sobrenome, seu último nome. Aqui, o seu primeiro nome. E por último, o seu nome do meio, caso você tenha um. O país onde você nasceu, então você vai colocar aqui embaixo Brasil. E esse daqui é tipo um checklist, então você vai marcando. Por exemplo, já terminou o application form, que é esse daqui de baixo, formulário 1. Então você vai marcar um Vzinho aqui, um OK. Personal statement, você já fez, então vai marcando aqui conforme você for preenchendo. Então, aqui, ó, o formulário 1, você vai colocar basicamente as informações da sua aplicação. Então, por exemplo, se você está aplicando pela embaixada, pela geral, aí você coloca aqui, aqui, bacharelado. Aí, essa parte aqui, vocês vão ter que ver na hora de vocês estarem selecionando a universidade. Daqui a pouquinho eu já vou explicar sobre isso. Então, aqui, mais uma vez, você coloca os seus dados do seu nome, data de aniversário, se você é mulher, se é homem, cola uma foto 3x4. São dados seus, assim, é bem simples. Então aqui, ó, se você tiver nível de TOEIC, se tiver feito a prova de coreano, você coloca aqui qual o nível que você tirou e qual foi o teste e a data. Então, sei lá, o TOEIC 91, aí você coloca aqui. E eu fiz a prova no dia tal, mês tal, do dia tal. Então aqui, na Coreia, eles colocam ao contrário. Então, primeiro vai ser o ano, depois o mês e depois o dia. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Caso você tenha feito um teste de inglês também. Então, você vai marcar qual dos 3 testes você fez e aqui na frente a sua nota. Ó, onde tá com essas caixinhas em vermelho, gente, é porque é obrigatório, você tem que marcar. Então, aqui, ó, as informações da sua escola. Nesse aqui de baixo, caso você tenha feito esse Associate Degree, você vai colocar também. Pelo que eu vi isso daqui, é como se fosse um ensino de tecnólogo, que é de 2 a 3 anos, mais ou menos. Então, caso você tenha feito, aí você marca aqui essas informações, mas tá vendo que não tá obrigatório? Então, é só caso você se encaixe nisso. Se você já tiver feito um bacharelado no passado, então você vai marcar que sim. Só que lembrando, caso você já tenha feito, já tenha um diploma, você não pode estar aplicando para graduação, você tem que aplicar para pós-graduação. E aqui é o seu CGPA. Aqui é a sua nota indicada no seu transcript original, ou seja, no seu histórico. Se no seu histórico não tiver um CGPA, igual foi o meu caso, o meu não tinha, ele tinha só tipo as notas finais de cada matéria, mas ele não tinha uma média final do meu ensino médio, então eu deixei em branco. E aqui, ó, é o seu CGPA convertido em uma das escalas. Então, eu coloquei ele aqui na escala 4.0 e pus qual foi minha nota, que agora eu esqueci. 3.88, né? Então, pus aqui, ó, 3.88 barra 4.0, que foi a escala que eu fiz. Caso você tenha colocado na escala de 100, aí você coloca qual foi a nota na escala de 100. E aqui também, você tem que colocar na escala de 100 qual que é a sua nota. Então, caso você tenha convertido por exemplo, na escala de 4.1, é só você vir aqui no edital, lá naquela partezinha que eu já mostrei. Aqui no final, então, vou pegar o exemplo da minha, que era 3.88, então na escala de 100 a minha é 98, então lá naquela... Então aqui eu preencheria com 98, e aqui 3.88 barra 4.0. Então, aqui, ó, confirmado pela escola. Sim, aquele documento que a gente fez tem que estar assinado pela sua escola. Não adianta só você enviar ele sem ter a assinatura do diretor ou da diretora da sua escola, porque ele não vai ser aceito. Então, caso na sua escola você também tenha o seu GPA por semestre, você pode preencher aqui nessa tabela, mas como a minha não tinha, então eu também deixei vazio essa parte. Aqui você vai colocar qual universidade que você escolheu, se você escolheu pela embaixada, então, como eu falei, você pode escolher 3 universidades. E aqui, caso você escolheu pela University Track, é só uma universidade que você vai preencher. Caso você já tenha ido para a Coreia alguma vez, você vai colocar aqui.
E caso você já tenha recebido alguma bolsa de estudo do governo coreano, você vai colocar o período, qual que era o nome da bolsa de estudo, quem que proveu. Basicamente é isso, o primeiro formulário é bem simples, é só colocar alguns dados. E aqui o personal statement e o seu plano de estudos, eu vou deixar esses dois para falar num vídeo específico só sobre eles, então eu vou pular. Aqui, a carta de recomendação. Essa carta de recomendação tem que ser escrita por um professor seu, ou, por exemplo, o diretor da sua escola, alguém que tenha convivido com você durante os seus anos escolares. Então, aqui você vai colocar os dados da pessoa, aqui vai ser os seus dados, os dados também da faculdade, né? Qual curso você escolheu. Então, aqui tem algumas perguntinhas que o seu professor vai estar respondendo na carta dele. E aqui tem algumas recomendações sobre como deve ser enviada. Caso você vá aplicar com a universidade, como eu falei, é bem mais simples, porque você só vai ter que enviar uma cópia. Então, o seu professor vai fazer essa carta digitada e você vai enviar apenas ela. Agora, caso você vai aplicar pela embaixada, igual aqui, ó, aplicantes da embaixada, ele vai ter que fazer 3 fotocópias. Então, primeiro, ele vai colocar essa carta original que ele digitou, que ele escreveu, e depois 3 fotocópias dessa carta. E todas elas vão ter que estar assinadas. Gente, não esquece de pedir para o seu professor assinar e colocar a data em cada uma delas, tá bom? Muito importante. E depois ele vai fechar cada uma das 4 cartas junto com esse papel aqui, esse primeiro, com todas as informações. Esse daqui, gente, não esquece, esse primeiro e depois a carta de recomendação, 4 vezes a mesma carta de recomendação, que é uma para a embaixada e outra para as 3 universidades, tá bom? Depois ele vai colocar esses 5 papéis dentro de um envelope, selar, ele tem que colar, o envelope não pode ficar aberto, e ele vai escrever em cima. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ignora o desenho feio, tá? Mas é só para dar um exemplo. Então, aqui, ó, o envelope tá aberto. Ele vai pegar, vai colar essa parte aqui nessa, então o envelope vai ficar assim, com essa parte coladinha, e ele vai ter que assinar de assim. Então, ele vai colocar a assinatura pegando na parte aqui de cima e aqui de baixo, e vai colocar a data de quando ele fez essa carta de recomendação, de quando ele vai estar enviando. Aqui é meio que você concordando com os termos da bolsa, então você vai marcar um xizinho em cada um desses quadradinhos, cada um deles. Aí continua aqui nessa página, você também coloca aqui, ó, concordo. E esse daqui é para você falar sobre a sua situação de saúde mesmo. Então você vai colocar se você tem alguma alergia, se você tem uma dieta especial, se você tá grávida, coisas assim. Seu peso, sua altura. Então você vai marcando sim, não. E caso você marque sim, você tem que explicar aqui na frente. E um detalhe muito importante, gente, vou voltar aqui para vocês. Em cada um desses, você vai ter que assinar. Então, você vai colocar a data, igual eu tinha falado, primeiro o ano, depois o mês, depois o dia, escrever o seu nome completo e assinar. Em cada um desses. Então, aqui, ó, escreveu sua redação, vai colocar a mesma coisa, assinatura, data, seu nome completo. Cada um desses formulários, tá vendo? Então não esquece, porque isso daqui, se vocês não assinarem, já tá desqualificado. Então tem que tomar muita atenção em cada detalhe. Passamos aqui da parte dos documentos que você vai ter que completar e a gente vai vir aqui agora. Aqui no 7, basicamente, você vai ter que provar que você é brasileiro. Então, eu vou descer aqui um pouquinho mais para baixo, que ele explica certinho sobre cada um desses documentos que vocês vão ter que enviar. Então, aqui, um certificado oficial, como, por exemplo, certidão de nascimento ou um registro familiar. Então, você vai enviar o seu certidão de nascimento ou, por exemplo, o registro de casamento dos seus pais. De qualquer forma, esse documento vai ter que conter qual que é a sua nacionalidade e a relação entre você e seus pais. Então, tem que ter a nacionalidade não só sua, mas também a dos seus pais, para provar que seus pais também não são coreanos. Caso você não tenha essas informações, por exemplo, na sua certidão de nascimento, no registro de casamento dos seus pais, vocês podem estar submetendo também o passaporte, uma cópia do passaporte. Aqui depois você vai enviar também seu certificado de graduação do ensino médio. O 9 é o seu transcript, ou seja, seu histórico escolar, suas notas, que basicamente já expliquei um pouquinho sobre esse, aquela questão
do seu GPA. E como eu falei, caso as suas notas sejam uma escala diferente dessa dos 100 pontos ou 4.0 até essa de 5.0, vocês vão ter que fazer aquele documento explicando o sistema de nota da sua escola e convertendo para a escala de 4.0 ou a de 100. Aqui nessa parte ele explica bem certinho como fazer isso, o que pode, o que não pode. Esse 11 aqui é tipo como se fosse um tecnólogo, que é o que eu tinha falado, que é como uma graduação de 2 ou 3 anos. Então, caso você não se encaixe, é só pular. Essa parte não é obrigatória. Os que são obrigatórios vai estar escrito isso aqui. Então, se você não se encaixa nesses daqui, não precisa. Esse daqui também é uma outra categoria, mas eu não vou estar entrando em detalhes sobre esse. Aqui, ó, são outros documentos, tá aqui como opcional. Então, aqui, ó, nota de TOPIK ou de um teste de inglês, você vai colocar aqui no número 15. O 16, cópia de prêmios e outros certificados. Você vai enviar, por exemplo, no meu caso, eu fiz curso de espanhol e eu tinha colocado isso no meu personal statement. Então, para comprovar que realmente eu fiz esse curso de espanhol, eu enviei esse certificado e o passaporte seu ou dos seus pais você vai enviar lá no final, se for necessário, se na sua certidão de nascimento, no registro de casamento ou divórcio deles já não tiver os dados, aí sim você vai enviar a cópia do passaporte. Gente, e lembrando mais uma coisa, quando vocês forem enviar, tem que seguir exatamente essa ordem que tá aqui no edital. Então você vai colocar primeiro esses daqui. O 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. E você tem que escrever na etiqueta exatamente assim, 1, ponto. Aí você coloca aqui o nome igual tá no edital. 2, nome igual tá no edital. E vai etiquetando todos assim. Aí, esses documentos aqui, como eu falei até aqui, eles são obrigatórios. Você vai ter que mandar eles. Já esses outros aqui do 10 em diante, eles não são obrigatórios. Então, vamos supor que você já etiquetou todos os documentos aqui, até o 9 já tá tudo certinho. Chegou aqui no 10 ao 14, por exemplo, você não vai enviar nenhum desses. Então, pulou. Quando você vier aqui, ó, se você for enviar nota de coreano ou de inglês, você não vai colocar número 10, você vai colocar número 15. Então, você vai escrever exatamente igual tá aqui. Então, não tem problema que pulou do 9 para o 15, é assim mesmo. Mesmo vale para cópia de prêmios e de certificados. Você vai colocar o 16. E aqui no passaporte é a mesma coisa. Ainda sobre as documentações, aqui nessa primeira parte que eu tinha falado dos formulários, vocês vão preencher tudo ou em inglês ou em coreano. Não pode ter nada em português. Então aqui, ó, explicando um pouquinho sobre a questão que muita gente tem dúvida, que é sobre tradução juramentada, apostila de RAI, qual documento que você tem que fazer cópia autenticada. Então, vou explicar tudo para vocês agora. Então, a primeira dúvida, quais documentos devem ser traduzidos? Então, vamos ali no número 7, que é, por exemplo, a sua certidão de nascimento ou a certidão de casamento dos seus pais. Se ela estiver em português, vocês vão ter que procurar um tradutor juramentado. Então, não é qualquer, vou eu mesmo pegar aqui e traduzir. Não, tem que ser um tradutor juramentado, que é uma pessoa que ela é certificada pelo governo como tradutora. Então, vocês podem procurar na internet que vai aparecer vários tradutores e empresas também que fazem essas traduções. Aí vocês têm que confirmar certinho se é tradutor juramentado mesmo. Então vamos lá. Como eu falei, sua certidão, o seu histórico escolar, se ele estiver em português também, seu certificado de conclusão do ensino médio. Então, todos esses documentos vocês vão ter que fazer uma tradução juramentada se estiver em português. Além disso, lá no 16, na cópia de prêmios e outros certificados também. Se os seus certificados estiverem em português, não tiverem em coreano ou em inglês, vocês vão ter que fazer uma tradução juramentada. Sobre a autenticação, o que seria uma cópia autenticada? Por exemplo, eu vou escrever aqui porque eu acho que fica mais fácil para estar demonstrando. Então, ó, essa daqui é minha certidão de nascimento original, certo? Eu não tenho como enviar minha certidão de nascimento original porque eles não vão devolver o documento. Então, por exemplo, sua certidão de conclusão do ensino médio, seu certificado de conclusão do ensino médio, não enviem ele original, gente. Vocês não vão ter ele de volta, vai ficar lá com o IED. Então, vou pegar minha certidão de nascimento original, eu vou em um cartório e eles vão fazer uma cópia, vão imprimir uma cópia dela e vão colar aqui embaixo, vai pôr um selinho aqui e um carimbo
mostrando que é uma cópia fiel à original. Então, é como se você estivesse enviando seu certificado original para eles, a sua certidão original. Certo, estou com a minha cópia já em mãos e aqui a minha tradução juramentada. Como que eu vou enviar esse documento? Primeiro, você vai colocar o seu documento em português, tem que enviar em português e o documento em inglês. Então, aqui meu documento, a minha cópia autenticada e atrás eu vou pôr a tradução juramentada dessa cópia. Além disso, esses 3 documentos, que é o da categoria 7, 8 e 9, você também vai ter que apostilar, que também você vai fazer num cartório. Peguei aqui para mostrar para vocês. A apostila é esse papel que eles colam atrás e ele faz valer para o mundo inteiro. Então é como se estivesse falando que este documento ele é oficial aqui no Brasil e a partir dessa apostila que eles colocam aqui atrás, ele passa a valer no mundo inteiro. Voltando, a gente está com a nossa certidão de nascimento. Eles vão colocar, você vai no cartório, coloca a apostila atrás da sua certidão. E, gente, eu já vi pessoas que colocaram ou só na tradução juramentada ou só na original, essa apostila de raia. Eu coloquei nas duas, por precaução. Então vai de você, se você quiser pôr só na tradução ou só na sua certidão original. E lembrando, gente, esse processo não é só para sua certidão de nascimento ou para a prova de relacionamento dos seus pais. Você vai ter que fazer isso também no seu certificado de graduação e no histórico escolar. Na sua transcrição de notas, que é aquela lá passando do sistema do Brasil para o sistema deles de 4.0, esse não precisa você apostilar, mas nesses outros 3 documentos é obrigatório. Se você mandar sem essa apostila, não vai estar valendo. Qual que é a diferença se você for enviar para a embaixada? Na primeira fase, a embaixada eles não obrigam você a enviar já direto com essa apostila. Então você pode só enviar uma cópia autenticada da tradução e do seu documento original. Lembrando, gente, quando eu falo original, é a cópia autenticada, porque a cópia autenticada também vale como original, tá bom? Então, na embaixada, a primeira fase você pode só enviar esses 2 aqui sem estar com essa apostila de raia. E depois, quando você for chamado para entrevista, aí sim você vai estar enviando com a apostila. No 16, na cópia de prêmios e de certificados, também não vai precisar enviar com a apostila de raia, mas você tem que enviar a tradução juramentada, se o seu documento estiver em português. Eu tinha gravado um vídeo explicando sobre essa questão de como que você vai etiquetar e colocar a numeração, os nomes, só que saiu mudo, então eu vou gravar aqui pelo tablet mesmo. Então vamos lá, tô aqui com a minha certidão de nascimento, né, minha cópia autenticada. Aí como que eu vou fazer? Eu vou pegar um adesivo, aqueles adesivos de etiqueta, sabe, que é tipo assim, e eu vou numerar ele conforme tá lá no edital. Então vamos voltar aqui pra gente ver qual que é o da certidão de nascimento. Aqui, ó, 7. Vamos lá. Ó, vocês não precisam escrever exatamente assim, mas foi o jeito que eu coloquei. No caso da minha certidão de nascimento original, eu coloquei assim. Eu coloquei documento original, que é o documento em português, e na minha tradução juramentada, eu coloquei isso daqui. Então vamos lá, na certidão de casamento dos meus pais, que eu também enviei, como que eu fiz? Na etiqueta, eu coloquei assim, que é desse jeito. E na tradução juramentada, ao invés de escrever original, aqui tá meio bagunçado, mas aí na hora vocês fazem bonitinho, tá bom? E aí eu coloquei tradução juramentada do certificado de casamento. E é isso, gente, não tem muito segredo. Você vai fazer a mesma coisa com o seu certificado da escola, com o seu histórico escolar. Cada um desses documentos você vai colocando. Então, beleza, você já está com todos os documentos em mãos. Se você for aplicar pela embaixada, você lembra que tem que fazer as 3 fotocópias. Então, vamos colocar que aqui é os documentos originais. Uma outra coisa sobre a carta de recomendação. O professor ele vai enviar só um envelope. Então, as 4 cartas de recomendação, se você for pela embaixada, vão estar dentro do mesmo envelope. Então, não é envelope separado. Todos aqui no mesmo. Então, você vai estar aqui com todos os seus outros documentos originais. A carta de recomendação vai junto com os originais. Então, aqui. Esses são os originais. As outras fotocópias, que é uma para cada universidade, já está aqui também. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar meus documentos originais
e vou colocar aqui dentro de um envelope. Mesma coisa com os outros documentos. Então, esses daqui são os documentos que eu vou enviar para a universidade. Então, eu vou pôr todos dentro aqui do envelope, vou colar essa partezinha aqui e na frente eu vou etiquetar. Então, você vai colocar aqui na frente uma outra etiqueta com o nome da bolsa, junto com o ano que você está aplicando, o seu nome e o nome da universidade. Ou no caso, se for o documento original, você coloca documentos originais e nos outros você põe o nome da universidade. Então, no final já está com os 4 envelopes, o original e os 3 da faculdade. Você vai pegar um envelope maior e vai pôr todos eles dentro. E fechar e vai pôr o endereço. Se você for enviar para a embaixada, você coloca o endereço da embaixada. Se você for enviar direto para a universidade, você coloca o da universidade. Gente, acabei de ver que eu esqueci de gravar o final do vídeo. Mas, basicamente, era isso. Se ainda ficou com alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu posso estar trazendo um vídeo sobre isso ou respondendo pelos comentários mesmo. E lembrando que sobre o Personal Statement, o plano de estudos e até um pouquinho sobre a carta de recomendação também, eu vou estar falando um pouco mais no próximo vídeo. E questão também sobre inglês, a prova de inglês e a de coreano, também vou estar trazendo um vídeo específico só sobre isso. Então, se você quer descobrir mais detalhes sobre como aplicar para essa bolsa e acompanhar também minha jornada lá na Coreia, não esqueça de me seguir e ativar as notificações. Lembrando que eu sou yarin.batista em todas as redes sociais, no Instagram e no TikTok também. Então é isso, beijos!